Olá, pessoal. Prazer, meu nome é Carla Andrade, eu sou professora de Direito Constitucional. Estou aqui hoje para corrigir o simulado preparatório aí para o concurso de vocês. Vamos lá? Questão 59. No que se refere aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, de acordo com a Constituição Federal, é incorreto afirmar que... Então, letra A. O modelo econômico do capitalismo se consagra como fundamento da livre iniciativa. Pessoal, vem aqui comigo. Todo mundo sabe que fundamento, ele está lá previsto no artigo 1º da Constituição e tem um macete que rola na internet desde 1910, que é para gravar fundamento, que é o so, si, di, va, plu, onde o so vem de soberania, si de cidadania, o de dignidade da pessoa humana, o va de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o plu de pluralismo político. Então, quando se fala de capitalismo, na verdade, a livre iniciativa é o elemento essencial para o capitalismo. Não existiria capitalismo sem que houvesse a livre iniciativa. E, na verdade, na própria Constituição, lá no artigo 170, ela vai falar novamente desse princípio da livre iniciativa. Então, você tem logo como fundamento, como alicerce da Constituição, da República Federativa do Brasil, você tem como alicerce, como fundamento, o princípio da livre iniciativa como fundamento. Tá? Então, tá certo, letra A está correta, nós estamos procurando a incorreta. Vamos voltar para o material? Letra B. A promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, é a primeira base para a liberdade religiosa no país. Pessoal, olha aqui. Na verdade, a primeira base para a liberdade religiosa no país não é esse objetivo. Na verdade, você está dentro também do fundamento, mas do fundamento do pluralismo político, onde, na verdade, você tem uma liberdade de convicção filosófica e política. Tanto é que você revisa isso, repete isso no artigo 5º, inciso 8º, como você fala da escusa de consciência, da possibilidade de você alegar o seu pensamento, a sua liberdade filosófica política para se eximir de uma obrigação legal a todos imposta, desde que você cumpra a alternativa fixada em lei. Então, na verdade, essa primeira base para a liberdade de religião no país, para o Brasil ser considerado um país laico, ou leigo, você tem, na verdade, o pluralismo político, o fundamento do pluralismo político, e não esse objetivo. Então, na verdade, essa questão, a letra certa é a letra B. Vamos ver o gabarito? Olha lá o gabarito, letra B. Mas vamos voltar para a gente entender o restante? Olha só, a letra C. O regime de governo adotado na República Federativa do Brasil, regime de governo, é o chamado democracia semidireta ou participativa. Tá certíssimo, pessoal, A democracia semidireta ou participativa, ela está demonstrada também no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, quando, na verdade, você diz que no país, no Brasil, você tem tanto a forma direta de participação popular, como a forma indireta de participação popular através de seus representantes eleitos. De forma direta, através de plebiscito, referendo, iniciativa popular, e de forma indireta, através dos nossos representantes eleitos por nós. Então, a letra C está correta. Vamos ver por que a letra D também, tenho certeza que causou uma dúvida aí para vocês. Por que ela está correta? Vamos lá? Volta aqui para o material. Letra D. A busca pela República Federativa do Brasil, da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, a qual visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações, consagra um dos seus objetivos fundamentais. Pessoal, olha só, eu brinco em sala de aula
o que seria o parágrafo único, né? O legislador está lá elaborando a lei, bonitinho, artigo, inciso, a linha, parágrafo. Fiz um belo momento, ele diz assim, caramba, esqueci. E aí ele coloca uma observação. Eu brinco que o parágrafo único é uma observação. Só que essa, entre aspas, observação, que está aqui prevista, né, na letra D aí do seu simulado, ela, na verdade, está no parágrafo único do artigo 4º, que fala dos princípios que regem as relações internacionais. Só que, para você gravar isso para a prova, toda vez que se falar algo, eu brinco, né, que toda vez que você falar algo que, na verdade, o Brasil ainda não conquistou desde 88, é um objetivo. E o único objetivo conquistado, nem que seja em parte, pela República até agora, foi justamente esse previsto no parágrafo único do artigo 4º. Então, na verdade, não é um princípio que rege as relações internacionais. É um objetivo fundamental, é uma meta, e foi uma meta alcançada, né? Que é o Mercosul. Então, o parágrafo único do artigo 4º, apesar de ser o artigo 4º se relacionar aos princípios que regem as relações internacionais, o parágrafo único é um objetivo fundamental. Então, só para confirmar, a letra certa da questão 59 é a letra B. Então, vamos lá para a próxima. Questão 60. Prefeito de uma cidade do interior de um estado determinou, mediante decreto, que a associação de moradores da cidade, a qual é legalmente constituída e está em funcionamento há mais de 6 meses, fosse dissolvida compulsoriamente, pois, segundo o prefeito, a referida associação era responsável por inflamar seus associados a se manifestarem contra o seu governo. Considerando que a medida tomada pelo prefeito foi ilegal, a referida associação ajuizou ação constitucional a fim de proteger direito líquido e certo dos seus associados. Gente, está quase te dando a resposta aqui, né? Nessa situação hipotética, a associação impetrou o quê? Não pode ser habeas corpus, claro que não é direito de locomoção, não pode ser habeas data, não é direito de informação e muito menos retificação de uma informação de interesse pessoal. E aí a gente fica entre esses dois. Olha aqui para mim, pessoal. Lá no inciso 70 do artigo 5º, nós vamos falar sobre mandado de segurança coletivo, que, na verdade, ele é idêntico ao mandado de segurança individual, com a diferença da legitimidade ativa, ou seja, quem é que pode impetrar o mandado de segurança coletivo. E aí é justamente no inciso 70 que você tem na linha A e na linha B os legitimados. Na linha A você tem partido político com representação no Congresso, na linha B, organização sindical, entidade de classe, e aí vem a nossa resposta. A associação legalmente constituída, mas em funcionamento há pelo menos 1 ano. E aí a questão daqui da prova, volta aqui para a questão. A questão aqui da prova, ela vai falar que a associação, apesar de estar legalmente constituída, ela está em funcionamento há mais de 6 meses. Ela não te diz se foi há mais de 1 ano. Mais de 6 meses pode ser menos de 1 ano. Logo, se é menos de 1 ano, não pode ser mandado de segurança coletivo. Ela não é legítima para isso ainda. Tem que ser um mandado de segurança individual. Então, olha lá a resposta da questão 60, letra C, mandado de segurança individual. Vamos para a próxima? Questão 61, sobre os direitos sociais previstos na Constituição da República de 88, é incorreto. Perceba que eu sempre marco quando é incorreto, para vocês não confundirem. Incorreto afirmar que, letra A, não são assegurados a todos os trabalhadores o direito à proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Tá certo? Olha aqui, pessoal. Lá no artigo 7º da Constituição, você tem os direitos constitucionais que são garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais. No inciso 34 desse artigo 7º, vai dizer que todos os direitos que nós temos elencados ali também são garantidos àqueles que
além de ter o vínculo empregatício permanente, também tem um vínculo como avulso, né? Sejam trabalhadores avulsos. E no parágrafo único, introduzido, né, pela Emenda Constitucional 72 de 2013, tem os direitos dos trabalhadores domésticos. Dentre os direitos dos trabalhadores domésticos, que saiu na mídia na época da PEC das domésticas, assim conhecida, né, como se todos os direitos constitucionais tivessem sido estendidos à categoria dos domésticos, isso foi um grande erro, porque, na verdade, 9 dos 34 direitos previstos no artigo 7º não foram estendidos aos domésticos. E um deles é justamente esse. Então, por isso, é que quando ele diz aqui, olha aqui para o material, para a questão, quando ele diz na questão não são assegurados a todos, realmente não são a todos. Os domésticos, por exemplo, não têm esse direito, tá? Então, vamos lá, continuando buscando aí a letra incorreta. Letra B. Em razão do princípio da unicidade sindical, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Olha aqui, pessoal, tá certinha a questão. Isso aqui está previsto lá no artigo 8º da Constituição, quando ele diz que o princípio que vigora é o princípio da liberdade de organização sindical. Você tanto pode se filiar a um sindicato ou deixar de manter-se filiado, ou fundar um sindicato. Você não tem a obrigatoriedade de ter autorização para que você funde um sindicato. A única coisa que você tem que fazer é que o registre no órgão competente. E a única exceção a essa liberdade é justamente o princípio da unicidade sindical, né? Que o pessoal aí está tentando acabar. Na verdade, você só pode ter um sindicato representando uma categoria profissional e numa mesma base territorial. E essa base, ela é no mínimo um município. Eu não posso ter um sindicato que abarque trabalhadores de uma determinada categoria, versando apenas, com abrangência apenas num bairro. Então pode ser mais de um município? Pode. Pode ser de um estado inteiro? Pode. Não tem problema nenhum, mais de um estado, o país todo, ok. O que não pode é ter 2 sindicatos representando a mesma categoria dentro de uma mesma base. Então, a letra B está correta. Vamos para a letra C? É assegurado o direito de greve, competindo aos sindicatos que representam os interesses dos trabalhadores, decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devem, por meio dele, defender. Pessoal, olha para cá. Isso aqui é uma pegadinha mesmo para que você caia na casca da banana. Nós sabemos que hoje, na nossa estrutura, quem define, quem vai fazer greve é o sindicato. Não é o trabalhador que vai definir isso. Só que, justamente na Constituição, ela diz lá no artigo 9º que cabe aos trabalhadores decidir quando exercer esse direito de greve. Lembrando que esse direito de greve que a gente está tratando lá no 9º, é o direito de greve do trabalhador seletista. Então, a Constituição diz que quem vai definir é o trabalhador e não o sindicato. Então, cuidado, realmente a pegadinha era essa, a letra incorreta é a letra C. Vamos ver? Olha lá, letra C. Vamos voltar aqui para a gente ver a letra D? Nas empresas com no mínimo 201 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores. Certinho, porque lá no artigo 11 da Constituição, ele vai dizer que as empresas com mais de 200 empregados pode eleger um deles para que faça essa tratativa direta, seja o representante dele junto ao empregador, que seria meio surreal se cada empregado tivesse que ir diretamente no empregador numa empresa grande. Então, a Constituição, ela autoriza, ela assegura esse direito. Só que isso aqui não tem nada a ver com o sindicato, tá? Primeiro de tudo. E ela diz mais de 200. Então, se é mais de 200, tem que ter no mínimo 201 empregados. Tá? Então, só para ratificar, a letra certa da questão 61 é a letra C.
E aí a gente termina esse primeiro simulado. Nos vemos no próximo. Espero que vocês tenham gabaritado e que eu tenha ajudado a vocês tirarem as eventuais dúvidas que vocês tenham, tá? Até a próxima. Um abraço.